Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 11 de maio de 2026, estamos com 10 graus aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. São 6 horas e 58 minutos, segunda-feira, começando mais uma semana. É a 11 de maio, né? Ontem comemorou-se em todo o estado nacional o Dia das Mães. Eu passei com a minha sogra, minha esposa, né? Foi um final de semana abençoado. E hoje o que eu quero trazer para nós, nossa reflexão para começarmos mais uma semana, você que nos acompanha através da nossa rádio desde as 6 horas da manhã, agora também passa a nos acompanhar através do nosso Facebook. Hoje eu quero falar sobre Paulo diante do Sinédrio. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Vamos orar a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver, direcione sua fé para o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Só existe um Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pela proteção e pela direção. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, meus parentes, meus amigos. Eu coloco em tuas mãos a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, ao longo deste dia. Ó Deus, e que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido do nosso meio, ó Pai, neste dia, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, para nos confortar, para nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então hoje nós vamos explorar um momento marcante, crucial na vida do apóstolo Paulo, né? Foi quando ele se apresenta diante do Sinédrio e o Conselho Supremo dos Judeus ali está presente. Então esse episódio não é uma narrativa histórica, mas é também uma rica fonte de ensinamentos espirituais e práticos que podemos aplicar em nossas vidas. Então o texto que nós vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do versículo 1 ao 11. Mas antes disso, o detalhe é o Sinédrio. O que era o Sinédrio, né? O Sinédrio era composto por sacerdotes, escribas e fariseus e funcionava como uma autoridade religiosa e judicial de Israel. Era um conselho jurídico e religioso, né? Então Paulo, assim que ele se converteu, ou após a sua conversão, ele tornou-se um defensor fervoroso do evangelho que foi pregado por Jesus Cristo. Isso lhe rendeu tantos seguidores como também muitos inimigos. Então nesse momento aqui, Paulo estava preso em Jerusalém e acusado de profanar o templo e de incitar tumulto em vias públicas. Quando nós lemos Atos 23, versículo 1 e 2, que diz o texto assim: E olhando Paulo atentamente para o Sinédrio, disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou que batessem na boca. Mandaram bater só na boca de Paulo para machucá-lo, para ele não falar mais sobre o evangelho de Cristo. Então aqui Paulo, quando ele se dirige ao Sinédrio, ele manifesta a sua intenção de se defender. E o uso da palavra irmãos demonstra um apelo à sua herança judaica. Ele também era judeu, assim como Jesus era judeu. Então a menção de uma consciência limpa é muito significativa. Por quê? Porque Paulo se vê como alguém que tem cumprido a sua missão de uma forma correta, de uma maneira correta, limpa.
Então a reação do sumo sacerdote, que mandou Paulo ser agredido, revela a tensão e a hostilidade que os religiosos provocam, criam. Esses dias eu estava cortando o cabelo, e o meu barbeiro, ele é cristão, e nós comentamos, muitas das vezes, quando você sai de uma denominação, a primeira coisa que eu vou falar de você é que você está no mundo, está em pecado. Ou até mesmo dentro da denominação, quando você sai de uma congregação e vai para outra, vamos dizer que você saiu daquele lugar porque você estava em pecado, descobrir o seu pecado. Existem acusações quando você sai do meio do grupo. E em Atos 23, versículo 3 ao 5, diz assim, abre aspas, então Paulo disse, Deus irá ferir-te, parede branqueada. E tu, sentado para me julgar segundo a lei e transgredindo a lei, mandas-me ferir? E os que estavam ao redor disseram, como assim insultas o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo aqui, ele responde com a acusação direta, mas depois ele retira, reconhecendo a autoridade do sumo sacerdote. Então isso nos ensina sobre a importância de respeitar a autoridade, mesmo quando ela age de forma injusta, que foi o que aconteceu contra Paulo. E no versículos 6 ao 11 diz, abre aspas, e sabendo Paulo que parte era dos saduceus e parte dos fariseus, exclamou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. E tendo dito isso, houve uma contenda entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, e os saduceus não. Então aqui Paulo usa a sua identidade farisaica para criar divisão entre os membros do Sinédrio. E ele ressaltou a ressurreição, que é um ponto de desacordo entre os saduceus e fariseus. Então aqui mostra a astúcia e a habilidade em lidar com situações difíceis, que foi o que Paulo nos ensinou. Então muitas das vezes nós precisamos ter habilidades para lidarmos com situações difíceis que surgem na nossa vida e nós ficamos sem saber como resolver. E muitas das vezes a situação difícil, a pessoa pede conselho, mas ela não segue o conselho, porque ela tem já a opinião dela própria formada. E no versículo 11 diz, na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor e disse, ânimo, Paulo, assim como testemunhaste a meu respeito em Jerusalém, importa que também testemunhes em Roma. Então aqui nós encontramos uma promessa de Deus. Mesmo em meio à adversidade, Paulo recebe o encorajamento da parte do Senhor. E isso nos lembra que a presença de Deus ela é constante em nossas vidas. Não importa onde nós estejamos e que situação nós estejamos passando, Deus está conosco e está sempre no controle. Então aqui nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas. Primeira lição é a coragem de falar a verdade. Então Paulo nos ensina a importância de defender a verdade, mesmo quando confrontados. Então devemos ser corajosos em nossa fé, prontos para testemunhar o que acreditamos, independentemente das consequências. Se eu estou no meio de um grupo, eu vou agir assim para poder ficar inserido nesse grupo. Se eu estou no meio do outro grupo, eu vou agir assim para ser inserido nesse grupo. Nós já fazemos parte de uma nação santa, uma raça eleita, o povo escolhido de Deus. Não temos que lutar nesse mundo para fazer parte de grupos. A sociedade é que, principalmente aqueles que contestam a autoridade do nome de Jesus. A segunda lição aqui é o respeito à autoridade. Ou seja, mesmo quando não concordamos com lideranças ou com as lideranças, Paulo nos mostra que devemos respeitar a autoridade.
Então isso significa concordar com as injustiças, mas agir com sabedoria e dignidade. Mesmo que eu não concorde com as injustiças, devemos agir com sabedoria e dignidade. A terceira lição é o encorajamento em tempos difíceis. Ou seja, assim como Paulo recebeu encorajamento diretamente do Senhor, nós também devemos buscar e oferecer encorajamentos uns aos outros. E eu digo para você que em momentos de luta, em momentos de grande aflição, é fundamental lembrar que Deus está ao nosso lado e que Ele tem um propósito para nós. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do seu chamado. Deus está no controle sempre. E a última lição é divisão e unidade. Paulo utilizou a divisão para o seu benefício, mas isso nos chama a refletir sobre a unidade no corpo de Cristo. Ou seja, devemos ser cuidadosos para não criarmos divisões desnecessárias entre nós, mas sim promover a unidade em Cristo. Promover sempre a unidade em Cristo. Não criar divisões. E muitas das vezes começa dentro de casa, dentro do lar, essa divisão. Então eu quero nessa manhã concluir dizendo que a vida de Paulo diante do Sinédrio é um exemplo poderoso de coragem, respeito e dependência de Deus. Então que nós possamos aprender com a experiência e aplicar esses princípios em nossas vidas. Isso quer dizer que quando enfrentamos desafios que tenhamos a certeza de que Deus nos encoraja e nos comissiona para sermos testemunhas fiéis da sua verdade. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz.